Estamos começando mais um Caju News. Jean, quem é você? Nossa, que pergunta, né? Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jean Brito, sou sócio operador aqui do Caju Limão da Asa Norte. Tenho 32 anos, sou novinho, né? Mas tenho 3 filhas. Sou formado em contabilidade, logística e pós-graduado em RH estratégico. O que você fazia antes de abrir o Caju Limão? Antes do Caju Limão, eu era diretor-geral do Responsa, né? Na verdade, do Grupo Fermento. Atuei pelo Responsa e pelas Foster's Burgers. Atuei principalmente focado na área de recursos humanos e participei da abertura de pelo menos 2 Foster's. Antes disso, eu trabalhava no Outback. E durante a minha trajetória no Outback, eu passei por todos os cargos operacionais, cargo gerencial. Quando eu saí do Outback, saí com a proposta para ir para o Responsa. Enquanto trabalhava no Responsa, também abri uma empresa de consultoria com o Marcos, que é sócio daqui do grupo também, né? E tive várias experiências bacanas fazendo consultoria em diversas empresas de nichos diferentes. E eu acho que construí uma bagagem legal para conseguir chegar onde eu cheguei hoje como sócio operador aqui do Caju Limão, que é um desafio à parte. Depois de passar por tudo isso, né, na minha vida profissional, eu acho que aqui, apesar de ser uma única empresa, ela traz desafios de muitas empresas. Quem e o que mais te apoiou no início dessa jornada? Especificamente no Caju Limão, quem mais me apoiou foi a minha esposa, a Adélia, que inclusive ela é gerente do Responsa, né? E a segunda pessoa que me apoiou muito, me apoia até hoje, é o próprio Marcos. O Marcos, além dele ele é meu chefe aqui, ele é amigo, eu trabalhei com ele no Outback anos atrás, conheço ele há muito tempo. Ele foi meu sócio, inclusive, na Completa, né, que a gente vendeu, e hoje continua sendo sócio na Completa. Na verdade, a gente não vendeu, a gente só vendeu o escritório. Continua sendo meu sócio. Então, ele me apoia muito, é confidente, é um cara bacana aí, amigo do trabalho e da vida pessoal. O que o Caju Limão representa para você como pessoa, não só como empresário? Hoje, o Caju Limão é minha vida. Né? Porque é daqui que eu tiro o sustento, é daqui que eu tiro o sustento da minha família, é aqui que eu me torno cada vez um profissional melhor, é daqui que eu conto as histórias, os desafios, para poder crescer também e crescer em rede de relacionamentos. E assim, o aprendizado diário é maravilhoso. Além disso, Caju Limão é a extensão da minha família. Eu vivo mais aqui do que na minha própria casa. Então, todos que estão aqui, todos os funcionários que eu sou responsável hoje, eu considero como minha responsabilidade também como se fosse parte da minha família. Então, aqui eu tenho que estar olhando pelo bem-estar e zelar por isso. É minha missão de vida. Quais foram os maiores desafios na trajetória do Caju Limão até o dia de hoje? Muitos. Primeira coisa foi a abertura dessa unidade aqui. A gente começou em 2024 e eu não estava nem sendo cotado, inclusive a estrutura da casa não era nem para ter sócio operador, era para ter um gerente, né, subgerente, enfim. Em 2024, em abril de 2024, quando os sócios decidiram se juntar para abrir essa unidade, eles projetaram, né, planejaram uma venda X, quantidade de funcionários X, e trabalharam para isso. Mas foi um sucesso a abertura do Caju Limão, tanto que essa venda X, o que aconteceu de fato foi 2X, então isso aumentou a projeção de equipe, a gente não tinha tempo para poder contratar, porque a loja já estava aberta. Eu acho que
esse sucesso se deve por conta da consultora, da Bárbara, né, que assinou o cardápio, que ela estava no boom da carreira. Hoje ainda está muito forte, que ela tinha ganhado o MasterChef em 2023 e ela estava sendo muito comentada, né? Além disso, os sócios são bem influentes. E aí esse desafio foi o maior desafio que eu acho que eu encarei aqui. Que a gente abriu a loja com a expectativa ali para ter 80 funcionários, mas eu precisava de 120. Então, com a loja aberta, contratar 40 pessoas aqui em Brasília hoje, né, com a quantidade de empregos que tem aí, isso é um desafio tremendo. E a gente não podia parar, porque se a gente abre um estabelecimento, né, com tantas pessoas fortes por trás, a gente não pode passar vergonha. Então, foi um período que eu tive que me desdobrar, não só eu, né, todos da equipe gerencial na época. Né, eu tive que trabalhar muito na parte operacional, os sócios caíram para a operação. A gente trabalhou com um volume de freelancer que eu nunca vi na minha vida. E foi aí foi o maior desafio. Depois disso, o desafio de gerenciar essa equipe, que naquele momento eram 120, chegou a ter 150 pessoas. E cada mês que passava era uma coisa diferente. Aqui a gente já teve muitas coisas boas e também já tivemos coisas ruins que aconteceram fora e também aqui na unidade, né? Mas graças a Deus hoje que eu posso concluir, né? As coisas ruins a gente tirou de aprendizado e trabalhamos em cima ali para ajudar a galera, instruindo, palestrando, né? Com, por exemplo, palestra de pelo menos uma vez aconteceu e a gente tem pretensão de fazer mais palestra relacionada à gestão emocional. Né, tenho intenção de trazer palestra para ajudar a galera na gestão financeira. Então a gente vai fazendo esse trabalho para poder ajudar os funcionários. E daqui nós já vimos pelo menos uns 2 recém-nascidos ou 3 aí, né? Eu acho que faz parte da história do Caju Limão também. Qual foi o momento em que você percebeu que o restaurante estava realmente dando certo? Assim que abriu. No dia que abriu, que a gente viu, na verdade, no dia que eu vi esse restaurante, né, o Boteco Caju Limão, eu já vi que, bom, aqui não tem como dar errado. Que foi uma aposta altíssima, né, o valor que foi investido aqui dentro foi um valor altíssimo, então não tinha como dar errado desde o primeiro momento mesmo, antes de inaugurar, quando estava nos tapumes, né, a gente já tinha ansiedade, né? Já ficava imaginando como que seria isso daqui cheio e se concretizou. Né? A gente, antes de abrir o Caju Limão, o Marcos e eu alugamos o escritório ali na frente, né? Que antes era o escritório da Completa e hoje é o escritório do Grupo Caju, desculpa. Então a gente já sabia que esse projeto ia dar certo. E aí se concretizou com um ano, já abriu uma segunda unidade e aí já estamos caminhando para a terceira. E qual o momento mais marcante para você? O momento mais marcante, deixa eu refletir um pouco aqui. Mas que eu acho que foi muito marcante mesmo, foi o momento que eu recebi a proposta para me tornar sócio operador. Eu não tinha noção do desafio que viria pela frente. E depois disso, muitas coisas aconteceram aqui dentro que o mais relevante na minha história aqui dentro foi isso. Na minha história, né? Assim, aconteceram muitas coisas aqui que foram marcantes. Já tive situação de colaborador do quadro da empresa. Né? Recebi notícia de colaborador do quadro, né, ter falecido, não aqui. Pelo menos 2. E isso foi marcante na minha trajetória profissional. Então, nunca tinha lidado com isso e é um desafio. E o que diferencia o Caju Limão de outros restaurantes da região? A equipe. Caju Limão é um lugar que suga muito da gente. Suga mesmo. Suga a nossa energia física e mental. Porque aqui é pressão o tempo todo, né? Antes era muito mais. Hoje em dia a gente já está acostumado a lidar com isso. Mas é cansativo trabalhar aqui, mas também é prazeroso. Quando a gente vê que as coisas acontecem, que está dando certo, é uma empresa que
vende muito bem. Os resultados que saem daqui são resultados que não são facilmente alcançáveis, né? Graças a Deus temos uma estrutura que vem dos sócios muito bacana, uma estrutura que não acontece em qualquer empresa, em qualquer restaurante, e isso facilita também. E eu acho que todo esse know-how que eu fui adquirindo na minha trajetória profissional e na minha formação ajudou bastante, ajuda bastante a gente a ter esses resultados, né? Gostaria de fazer muito mais, mas ainda vai chegar o momento. Porque essa empresa, ela é muito recente. A gente não tem nem 2 anos, né? Não temos nem 2 anos. Então tem muita coisa para acontecer aqui ainda, muitas oportunidades para as pessoas e também muitas coisas boas por vir. Acredito que com essa fusão, mais coisas boas, mais notícias boas vão surgir, muito mais oportunidades. Não só para mim. Se você pudesse resumir o Caju Limão em uma palavra ou frase, qual seria? Em uma palavra ou frase: aprendizado. Um local de muito aprendizado, todos os dias. E não só aprendizado que a gente percebe de forma clara, né, direta, mas quando a gente sabe ler o ambiente, a gente aprende com tudo. A gente aprende observando as pessoas, a gente aprende observando, né, a operação em si, né? A gente aprende com o lugar. A todo momento, eu posso parar em qualquer lugar aqui e começar a refletir que eu estou aprendendo. A gente aprende com o momento, com os momentos que a gente vem passando, com essas experiências. Abertura, projeção, né, baixa ali de quadro de funcionários, né, essas fatalidades que aconteceram aqui, muitas ocorrências todos os dias que acontecem, que fazem a gente refletir. Lidar com o fluxo, né, financeiro com a empresa desse tamanho. Então, todos os dias eu aprendo e eu acho que aprendizado é o mais correto assim para descrever o Caju Limão. A última. Que legado você gostaria de deixar como sócio proprietário através do restaurante? Um legado de que quem constrói a empresa são as pessoas, né? E eu já escutei muito de que, e eu repito, se a gente faz a equipe estar feliz, se os funcionários estão felizes, eles vão cumprir os processos, eles vão atender bem os clientes. E pessoas felizes criam ambientes felizes e todos nós queremos estar em ambientes felizes. Então, eu acho que o legado que eu quero deixar é que a gente não constrói nada se a gente não olhar para as pessoas. E os desafios vêm de qualquer forma, porque qualquer empresa lida com recursos financeiros e a gente tem que aprender a lidar com recursos financeiros e trazer o que a gente quer por meio, né, pelas pessoas ali, por meio das equipes que a gente atua. Muito obrigada. Por nada.